Olá, bem-vindos. Estamos no nosso testemunho da semana. Hoje os nossos convidados são o Carlos e a Juliane, que vão compartilhar o seu testemunho de fé, sua experiência pessoal, mas também a experiência conjugal. A diferença em que a fé fez ou está fazendo nos dias de hoje na vida deles, como pessoa, como família, como cidadão, no reino de Deus também. Então você é convidado a nos acompanhar num testemunho que será de grande edificação para a sua vida. Nós vamos começar pelo Carlos, vai contar um pouco da sua história pessoal, sua biografia. Sim. E depois a Júlia. A minha história de conhecer a Jesus foi uma história meio até feia, né? Porque quando eu conheci a Jesus foi, como a gente vinha falando anterior, por amor à minha esposa. Porque ela frequentava a igreja há 2 anos já, com as minhas filhas. Na época eu não tinha o Mateus, né? Eu tenho 3 filhos, tem a Carolina, né? Tem a Júlia e tem o Mateus. Na época nós só tínhamos as 2, e ela frequentava a igreja só com as 2. E aquilo de certa forma me machucava, porque eu sabia que era o correto, mas ao mesmo tempo eu colocava as minhas vontades, os meus desejos, as coisas que eu queria fazer, tudo aquilo em primeiro lugar. Mas eu também não coloco culpa naquele momento. Eu me culpava por não acompanhar ela, mas eu também não tinha a noção do quão bom é tu converter e tu conhecer a Jesus de forma verdadeira. O exemplo dela para mim foi me mudando devagar, fui enxergando, e ela toda vez me convidava: vamos no culto, e eu, não, hoje tem futebol, hoje eu vou jogar bola, hoje eu vou isso, eu vou aquilo, e nunca ia. E as coisas foram se sucedendo, e aquele balão dentro de mim foi enchendo, e foi enchendo, e foi enchendo, e ao mesmo tempo que me enchia, me envergonhava, porque a minha esposa ia para a igreja, levava os meus filhos aonde eles teriam que estar para aprender as coisas de Deus, e eu, como chefe da minha casa, não ia. E ao mesmo tempo que eu ficava irritado com aquilo, também me envergonhava. E eu ia. Foi que um dia eu disse: não, vou ter que... Mas tu não lembra como é que foi? Que tu tava no barbeiro? Lembra? Sim, eu ia chegar nessa parte aí. Ah, tá. E daí tinha um barbeiro que eu frequentava perto da Papa João 23 ali, e o cara é crente. E daí eu tô cortando o cabelo e ele puxava N assuntos, desde o carro, moto, isso, aquilo. Não. E nesse dia surgiu da família. E o cara me deu uma chulepada: tu tem que acompanhar a tua... Mas me deu, literalmente cortando meu cabelo ali, e me deu tu tens que acompanhar a tua esposa. Isso é uma vergonha pra ti. Uau. Tua esposa levando as tuas filhas no culto e tu não acompanha ela. Mas falou aquilo de uma forma amigável. Não foi uma forma agressiva. E daí ele despertou dentro de mim uma vergonha tão grande que eu fiquei... Não tenho mais saída. Não tenho mais para onde correr, não tenho mais como escapar. Ato contínuo disso aí, o que aconteceu? Caminhos de Deus, né? A Juliane me convidou para um retiro em dois irmãos. Nova Petrópolis, ó, viu como eu não sou bom de data de local? Eu já fui avisado. A Ana e o Ivan. E daí a Ana e o Ivan convidavam ela, que me convidou, e eu protelando, e tá, na sexta-feira eu decido se a gente vai. E tá, né? Chegou na sexta-feira, que era a véspera de a gente ir, que a gente foi sábado, eu disse: tá, eu vou. Mas fui extremamente contrariado, extremamente mal-humorado,
não queria ir, fui obrigado. Fui com aquela vergonha, fui com aquele balão de ansiedade dentro de mim e fui. Eu me lembro hoje que a gente estava subindo a serra ali, eu no carro atrás da Ana e do Ivan, totalmente contrariado, me chamavam a atenção, olha isso, eu, sim, tá. Nem monossilábico eu era o ruminador. E daí as coisas aconteceram assim, daí lá, pra minha felicidade e pra felicidade da minha família, porque hoje eu entendo que a felicidade da minha família depende de mim. Depende única e exclusivamente do pai, como chefe da família. Se a minha família está triste, é algo que eu não intervi, que eu não tomei ciência. Então, da mesma forma, se está feliz, eu também estou fazendo um bom trabalho. Então, eu, naquele momento, mesmo indo contrariado, eu consegui me libertar daquele mundo que eu vivia, e a partir dali foi uma coisa gradual, melhorando, que levou tempo, não foi um estalar de dedos, foi uma coisa que demorou, foi uma coisa que sucedeu durante alguns anos ali, a minha mudança, não foi instantânea, mas eu agradeço a Deus por acontecer. Vamos ouvir um pouquinho agora a Júlia. Júlia, como é que foi a tua caminhada, teu histórico familiar? A minha família, a gente era uma família católica, né? E a mãe e o pai sempre faziam a gente ir na missa, a gente ia na missa, mas, né, ia em grupo de igreja, fazia retiro. Só que chegou um ponto que começou a ter tanto problema em casa com meu irmão, né? Que eles não tinham uma resposta, eles não tinham uma atitude, não sabiam o que fazer, e o meu pai começou a ir na Igreja Universal. E a mãe não gostava, mas nunca interviu, nada. Até que eles começaram a ir na igreja evangélica, tá? E eu comecei a ver que o pai e a mãe começaram a mudar. No sentido das coisas começarem a melhorar, né? Então, às vezes não adianta a gente falar para as pessoas, faz assim que é bom. As pessoas vão ver nas tuas atitudes, ou as coisas que vão acontecendo, e quando eu digo acontecendo, não é, comprar um carro caro, ter uma casa boa, não é isso. O que eu digo sempre pro Carlos, assim, que eu tinha uma ideia de prosperidade que para mim é outra agora, é totalmente outra. Então, assim, uma pessoa próspera para mim é uma pessoa que está tranquila, que está feliz, e felicidade não é aquela, como é que eu digo, a alegria do Facebook, né? É felicidade mesmo, né? É tipo, tu tá feliz com as coisas que acontecem contigo, ou que Deus te livra também. Então, daí, a Ana é minha amiga desde os 8 anos de idade, a Ana sempre frequentou a Seara, a antiga também. A gente começou ainda na Igreja de Pedra, né? E a Ana sempre me convidando, e eu, com a educação, não, obrigada, até que estava numa situação assim de casamento muito ruim, com coisas que ele fazia, né? Tinha tinha um vício de comprar carro. Que eu vou falar. Tu vai falar depois. E era isso, tipo assim, a gente nunca foi de mulherengo, a gente nunca foi de bebê, nunca foi nada disso, era esse vício. E era uma coisa que privava a gente de coisas, né? De bens materiais, de tranquilidade, era sempre aquele... Uma vida mais tranquila, né? E um dia eu tava no meu quarto, assim, desesperada tipo, a ponto de me separar, eu ia me separar, eu tava há muito tempo pensando. E eu estava vendo um programa de TV e o pregador falou assim, quer entregar a tua vida para Jesus? E eu chorando entreguei, tá. Foi genuíno mesmo. E daí eu só fiquei esperando a Ana me convidar. Quando a Ana me convidou, eu fui. Daí eu fui com o intuito de levar minhas filhas pro... Mas claro que quem estava precisando era eu, né? A gente sempre acha que é os outros, né?
levar minhas filhas para Deus, tudo. E no início eu fui 2 anos só eu. No início eu ficava só no louvor ali, né? Porque eu era acostumada com 1 hora só de missa, e daí dura mais, né? Fui amaciando. Até que ele começou a ir, né? Eu sou bem mais racional que ele, assim, eu sou mais racional. Para mim é mais difícil, né? Acreditar em algumas coisas, aceitar algumas coisas, né? Para mim é bem mais difícil que para ele. Tanto que eu já estava há 2 anos na igreja e ele, né? E se quebranta, e para mim é bem mais complicado. Então, quando eu comecei a ir, né? Aos poucos, assim, eu fui aprendendo as coisas. Aí depois a gente fez o Casados para Sempre, né? E depois a gente teve célula lá em casa. Agora a gente não tem mais, mas a gente teve célula lá em casa. E às vezes eu me cobro muito porque, tipo, eu demoro às vezes para cair a ficha, né? Aí um dia ele falou pra mim assim, tá, não fica te cobrando, cada pessoa é de um jeito, né? E quando caiu a ficha, né? A gente fez o Casados, melhorou, né? Porque a gente tinha um problema só a parte financeira, né? Sim, acho que era boletofobia. Eu tenho boletofobia. Tenho boletofobia, é uma fobia que eu tenho. Boletofobia, até hoje tenho. Então é um problema de incompatibilidade que todos os casais têm, né? Cada casal é criado de um jeito, com uma visão diferente. E quando se casa, mistura tudo. Mistura tudo, né? Então, assim, mesmo que tenha muito amor, né? Que isso nunca, eu nunca pensei assim, não amo. Mas já pensei. Eu te amo hoje mais do que ontem e menos que amanhã. Eu também. Mas eu pensava sempre assim, os filhos, mas eu ficava pensando, mas eu vou ficar infeliz a vida toda, né? Mas uma coisa que mudou muito em mim foi quando eu percebi que, assim, não era só ele que estava errado, né? Foi quando eu me dei conta que não era só ele que estava errado, e eu comecei, eu não sou a última bolacha do pacote, eu não sou a perfeita, eu não sou a... Porque eu me achava perfeita, eu me achava a certinha, eu me achava, né? E ele que fazia tudo errado. Daí quando eu me dei conta disso, né? E Deus, ele mostra as coisas pra gente de diferentes formas, né? Às vezes, por exemplo, pra ele foi o barbeiro que chegou pra ele e falou assim, como é que tu, chefe da tua família, tu tá deixando a tua esposa ir sozinha? Isso aí é vergonhoso. O cara falou pra ele, na hora caiu a ficha. Pra mim foi um livro que eu li. Né, um livro que o Jonas me deu, que é uma história que a mulher foi traída, porque eu me sentia traída, né? Realmente era uma traição. Mas era uma traição. Era uma traição. Não era com mulher, mas era com carro. Ele passava na frente de concessionária de carro. Ela virava meu rosto. Eu juro pra vocês. Sabe, homem que olha pra mulher e fazia assim, ó. Agora a gente ri, mas era triste. Então... Aqui, dirigindo aí. Aham. Que carrão. Já sabia. Eu já sabia o mês que ele ia comprar, era 3 vezes por ano, era carro. Era triste. Era carro muito novo. Triste. Então era bem frustrante, assim. Então, quando eu me dei conta que... Eu falo pra muita gente, assim, que vai se separar, que quer se separar, eu disse assim, às vezes não tem solução mesmo, mas se tem amor, né, que eu acho que é o mais difícil, olha pra ti pra ver se não é tudo errado. Porque eu achava que eu estava 100% certa. E quando eu comecei a mudar, eu nem comecei a mudar muita atitude, né? Porque eu nunca fui de brigar. Eu me lembro que eu tomava uma caixa de diclofenac por semana. Ele sempre tinha dor aqui, ó. Muita dor, eu tinha. E daí dor. Um dia Deus falou pra mim assim, ó. Eu não sabia ó. que era essa dor. Eu tomava emendado um no outro. Era uma coisa sistemática. E me aliviava e daqui a pouco dava algumas horas. Porque assim, também é a nossa profissão, né, velho? Sim, com certeza. A nossa profissão também. Então, tu trabalha na segurança, eu trabalho na saúde. Então, o que acontece? Um dia Deus falou pra mim, quem tá causando a dor no teu marido é tu. E eu, mas como se eu sou tão perfeita, né? Sou tão maravilhosa, sou top off, ganho, né?
E não, é tu tá com tanta raiva dele, tanta raiva do que ele faz contigo, que ele tá com dor. Deu, peraí. Então quer dizer que eu não sou tão maravilhosa, se eu tô causando problema pro meu marido, que eu amo tanto, então eu também tô fazendo errado, então eu vou ter que mudar o... Acredita essa palha, não, ó, eu amo tanto. Eu tô fazendo alguma coisa errada. Então, isso foi um divisor de águas pra mim, assim, a gente fez, me converti, eu ia no culto, eu orava, a gente fez o casados, e eu só ficava falando pra Deus, mas não muda, não muda, não muda, não muda, não muda. Aí quando caiu a ficha que, peraí, eu tenho que mudar, e eu falo isso para meus pacientes, né? Eu falo pra eles, tu fala e não ouve. Primeiro tu não consegue mudar outra pessoa. A outra pessoa, ela tem as manias dela, ela tem o jeito, ela tem a herança, ela tem a genética, ela tem o jeito de ser criado. E tu não vai conseguir mudar, né? Tu tem que mudar. E eu quando eu comecei a mudar isso, as coisas começaram a roda girar. Então, às vezes as pessoas falam assim, pô, eu tô na igreja, as coisas não mudam pra mim. Mas não é o teu tempo. Mas será que não é tu que tá fazendo errado? Não é tu que tá fazendo alguma coisa errada ou tá deixando... Tá fazendo ou tá deixando de fazer. Ou tá querendo que nem a gente tinha, né? Um problema nosso também. É tudo com o nosso braço. Sim, sempre. A gente foi muito acostumado a sempre levar os nossos problemas com a nossa força. Com a força que eu digo força, a nossa força física. De correr atrás, de não deixar as nossas responsabilidades para que os outros tenham que executar aquilo que nós temos que fazer. Então a gente nunca era de pedir ajuda. A gente corria atrás, se quebrava, mas não passava a responsabilidade para A, B ou C. A gente fazia. E por um lado é bom, mas por um lado também é ruim, porque tem coisas que a gente não consegue resolver. Tem coisas que a gente tem que chegar e falar para Deus. Resolve que eu não sei resolver. Resolve aí, cara. Tá ruim. Não dá. Não consigo. Já fiz. Fui lá, fui aqui. Não tem jeito. É contigo, senhor. Não tem. Tô aí, eu quero mudar. Me usa, me mostra o que eu tenho que fazer. Bota pessoas na minha frente. Traz algo que eu tenho. Porque eu não sei. E já aconteceu várias vezes essas coisas comigo. O meu meio que eu trabalho, como ela falou, é a segurança pública. Tá ruim. Tá muito ruim. Só que só com Deus mesmo para coisa melhorar. Porque é aquele ditado, né, que fala, andorinha só não faz verão. Então eu peço para Deus para as coisas melhorarem, porque a gente sabe de coisas funciona, né? Que não tem como uma mão, duas, três mãos mudarem, só Deus. Então eu busco e peço para Deus sempre que posso. Ela tem uma crítica para mim, que quando a gente vai em algum lugar assim e o trânsito é muito grande, eu sempre falo, senhor, não consegue uma vaguinha de estacionamento. Não gosto de gastar. Eu não gosto de gastar. Pedido não, senhor. Deus não botou, tu tem tantos pedidos, tantos... Não, eu peço. Eu não gosto de gastar meu pedido com vaga. E o senhor sempre consegue aquela vaguinha. Sempre. Ela não entende, mas sempre tem. Sempre tem vaga. Flores da Cunha lotada, pode ser no centro de Porto Alegre. Eu peço, quando eu tô chegando, o Joãozinho tá saindo lá e eu... Paf. Hoje 2 lugares, né? Hoje 2. E assim é. Carlos, como é que foi esse... Rasgar os boletos, troca de carro de 3 meses. Como é que foi essa... Eu sempre falo essa questão dos carros. Quando eu comecei a trabalhar na segurança pública em 98, 97 e 98. 98. A gente casou em setembro. Fiz um concurso em 97 e em 98 eu assumi. Eu sempre falo da forma de todo o pecado que eu cometi.
Mas hoje eu estava vindo para cá e o senhor disse assim, tu vai falar do outro lado também. Só para botar no banner aí, em 10 anos, 15 anos, eu tive em torno de 40 a 45 carros. Uau, lógico. Uma vez eu sentei com o senhor na igreja aqui, né? Eu disse assim, ó, eu já gastei em carro mais ou menos nesses 10 a 15 anos aí, entre transferência e entrada, fora o financiamento, né? Não vamos botar pagar o boleto lá. A transferência. Endosso do seguro. Endosso de seguro. Eu nunca tive um 13º. Em torno de 350 a 400 mil reais nesses 10 a 15 anos aí, né? Isso aí, quanta felicidade, quanto bem-estar, quanto passeio, quanto presente, quanto coisa boa que eu deixei de dar para minha esposa, para os meus filhos e para mim. Daí eu falo até para aquele cara que está agora nos assistindo. Não é o teu carro, não é a tua cavalo, melhor roupa, não é carruagem. não é o teu cavalo, não é o teu... Não tem nada material que vai te substituir o teu bem-estar com a tua família, a tua felicidade com os teus filhos, a prosperidade do teu seio familiar. Então, mas o que aconteceu? Hoje eu vou falar do outro lado. Como eu descobri que isso me fazia mal? Como eu descobri? Eu pedia para Deus, o que aconteceu? Por quê? Eu sou o filho mais velho de 5 irmãos, pai e mãe. Em 1979 nós chegamos aqui na região metropolitana, morávamos em Santa Bárbara do Sul, perto de Carazinho. E nós sempre, a mãe e o pai sempre tinham planos de ter um carro, porque os nossos avós moravam em Rio Pardo e para se tornar mais fácil, porque éramos 5, né? Bota todo mundo de carro, vai pagar passagem para todo mundo, é muito caro. Era 7 passagens que tinha que pagar para ir e 7 para voltar. E daí a mãe sempre trabalhando na mente do pai, e o pai não, e o pai e a mãe, certa feita, conseguiram comprar uma Brasília branca 73, linda, maravilhosa, cheirosa e perfumada. Uau. E compraram aquela Brasília. Só que até então o pai não tinha uma moto, não tinha carro, o pai dele nunca teve carro, os irmãos não tiveram carro, nada. Aquela Brasília deu um problema de carburador. Isso aí o senhor me esclareceu numa célula. E aquela deu um problema de carburador. E o pai simplesmente pegou aquela Brasília por ignorância na acepção da palavra, não por maldade. Enfiou aquela Brasília dentro de uma garagem. E ali ela perdurou ali por 10, 12 anos ali. Meu Deus. Tudo isso? E ficou ali. E eu, nesse tempo que essa Brasília ficou ali dentro, que naquela casa ali nós moramos 16, 17 anos. Aquela perto da gente. Na frente de casa. Nesse tempo todo que ela ficou pifada dentro da garagem, eu chamava os meus amigos para empurrar, porque tinha uma lomba ainda, né? Tinha uma lombinha. Empurrava para a rua, lavava o carro pifado, passava pretinho, deixava limpa, bababá, e tá, gurizada, agora vamos empurrar para dentro de novo. E eu empurrava. E isso aí sucedeu por muito tempo. Nós fazíamos isso. Eu pedi ajuda dos meus amigos para fazer isso aí. E daí um dia, na célula, o Senhor me trouxe isso aí. Que era um desejo da nossa família. E por um relapso do meu pai naquela época, eu não guardo rancor do meu pai, tá? Só para deixar bem frisado. Eu cheguei e disse assim, entendi aquilo que o Senhor me trouxe. Que era uma coisa tão forte nossa, um desejo tão legal nosso lá atrás. E o que aconteceu? Passou-se os 10 anos, 12 anos, e a mãe, o meu pai era Décio, vamos vender esse carro.
Não tem por que ficar com esse carro aí atrapalhando dentro da garagem. Tá, vamos vender. Chamaram alguém lá, tá bom, eu compro do senhor. Preço de banana, né? Sim. Parada mesmo. Parada, um carro, uma Brasília parada, 10 anos dentro de uma garagem, 10, 12 anos. Chegou o cara com uma garrafinha de gasolina, uma mangueirinha, uma bateria. Tiraram a bateria, botaram, deram um golezinho de gasolina no carburador. Mexeram daqui e dali, não pegou, mexeram daqui não pegou. 5 minutos. E saíram com aquela Brasília. E eu fiquei no portão olhando assim, aquela Brasília indo embora. Eu tenho até hoje. Eles penduraram uma cordinha atrás da Brasília, aquele bracinho da Brasília, da tampa traseira ali, o galãozinho de gasolina e a mangueirinha que alimentava direto o motor. E sumiram. Eu tenho nítida essa imagem hoje. Nítida. Essa imagem tem mais de 40 anos na minha cabeça. E daí eu disse assim, e eu concatenei aquilo pra mim, e depois quando todos os anos vocês indo de ônibus e nós de ônibus pra lá e pra cá, e eu disse, não, quando eu casar eu vou ter carro. E daí foi o que deu. Comprei 40 e poucos carros, gastei todo o meu dinheiro, sofisma colocado em mim. Eu não tinha conversão ainda, né? Era muito pequeno, mas que eu aceitei aquilo. Então tu tens que pegar e não é todo teu, não é o desejo que aquela palavra, eu mereço, eu trabalho, eu mereço. Tem que ver se tu merece, tem que ver se tu pode, porque às vezes tu tá assumindo uma coisa que vai prejudicar a tua vida, vai prejudicar a vida da tua esposa, dos teus filhos, do teu convívio em geral. E isso me trouxe muitos desgostos, trouxe uma década de convivência com a minha esposa prejudicada em virtude do que foi plantado em mim lá na minha infância. E hoje eu tô livre, graças a Deus. Isso aí não... Hoje eu aconselho, quando eu chego e falo para as pessoas, cara, não cai nessa, não cai, que isso aí... Tem até um filme, né, Cristão, que a mãe mostrou pra mim, quando tu tava ainda loucurado de carro, que o filme O Gospel, que o diabo ele era representado como vendedor de carro. Era representado como vendedor de carro. Não que seja, né, não tô falando, tem. Mas pro homem é uma... Tá na Bíblia, né? Tá na Bíblia, né? Não confia nos carros, nos cavalos, nos carros, né? É de poder mesmo. Júlio, o que mudou? Depois disso, né, teve o retiro de casais, né, o Carlos também teve encontro com Deus, você foi num crescendo, né, de estar sozinho, depois com as crianças, aí com o Carlos, e daquela ânsia de separar, e depois, bem, agora estamos alinhados. Eu acho que tá cada vez melhor, né? Porque uma coisa que a gente tinha dificuldade, assim, que geralmente é a mulher joga as coisas na cara do marido, né? Eu não gosto disso. Tu pede pra uma mulher 5 defeitos, ela arranja 15. Tu pede para um homem 5 defeitos, ele custa achar 2, né? Então, era uma coisa que a gente tinha bastante problema quando estourava. Como ele é muito estourado e eu sou muito contida, eu me irrito com o estouramento dele e ele se irrita com a minha contenção. É uma coisa que irrita ele. Tipo assim, a gente é muito extremo. Até o senhor fala, né? O senhor olha pra gente como é que a gente tá casado, né? Então, é uma coisa que, tipo... É muito diferente, a gente é muito diferente. Então, assim, eu tento entender ele e ele tenta me entender. E o que mudou mais foi aquilo que eu falei antes. Eu me perceber que eu faço errado também, e bem errado. E tem uma frasezinha, não é de Bíblia, nada, mas é bem verdadeira, assim, e aquilo caiu como um chapéu pra mim, né? A cobra é bem silenciosa, mas o veneno dela é bem venenoso. Então, assim, o fato de eu não falar, eu também magoo,
né? Então, o fato de eu ficar quieta, de eu não gritar, de eu não brigar, né? Eu também magoo. Então, a intenção é importante também. Se eu tô magoada com ele, se eu tô irritada, se eu tô com raiva, que era uma coisa que eu tinha muito, que é o meu ponto fraco, a raiva, o rancor, é o meu ponto fraco, eu já sei. Isso fazia muito mal pra ele. Então, quando Deus falou pra mim, é tu que tá causando dor pra ele, é tu que tá fazendo mal pra ele. Aí deu vontade de dizer, pô, mas ele também me faz mal. Daí, não, eu tô falando contigo agora, né? Eu tô falando contigo, é contigo o negócio, o papo é reto aqui, não é com ele. Então, ouvi, né? Ouvi, então assim, quando um tá caído, o outro levanta. Ele é muito otimista, então às vezes eu sou mais pé no chão, né? Eu sou muito cabeça. E ao mesmo tempo eu sou muito mole. Então... Só que tem uma coisa, que eu vou pegar um gancho nisso que tu tá falando aí agora. Da mesma forma que eu mudei em alguns pontos aí que tu me falou, que eu melhorei, eu também enxergo que tu melhorou em muita coisa. Eu falo pra ela assim que às vezes, como ela é a profissão dela, tem muita gente que vem pra aproveitar mesmo. O senhor também vem pra usar. Não quer saber se ela trabalhou 24 horas de plantão e que ela vai ter 3 horas para dormir em casa. Que ela vai ter 3 horas para dormir, se alimentar, ficar com os filhos delas e ficar comigo. E eu sempre vinha falando para ela, tu tem que ter uma palavra um pouco mais firme. Agora eu não posso, falamos daqui a 5, 6 horas, falo contigo amanhã. E ela não, ela sempre com um coração muito bom, que deixava a família de lado e ia atender. E isso eu via que também fazia mal para ela. Porque fazia mal para ela não ajudar quem procurava, porque é natural da profissão dela. Mas também fazia mal porque ela nos colocava em segundo plano, entre aspas. E daí, com o tempo, eu já vejo mudanças nela. Ela chega e tu fala, não dá, isso, agora não posso, não tem como, não vou fazer esse plantão. Também com quase 50 anos você não souber falar isso. Não, mas elogiar não tem hora, nem local. Então, isso tu já conseguiu e tu mudou. E tu consegue te posicionar. Quais as mudanças que tu vê em ti, Carlos, que tu, nesse tempo de andar com Deus, que tu já conseguiu, assim, vencer? Antes eu era um cara muito estourado. Nunca fui de me atracar em soco na rua, assim. Já teve algumas vezes de colégio. Faz tempo. Mas não... Eu aprendi a pensar. Com o Matheus tu aprendeu, né? Aprendi a pensar com o meu filho. Porque eu chegava, estourava e eu disse, pô, mas eu tô passando essa ideia. Porque eu tive a Carolina, a mais velha, depois a Júlia e a aba do tacho foi o Matheus. E daí eu me enxergava aquelas coisas, aquela forma nervosa, aquela forma agressiva. O meu filho fazendo aquilo, eu disse, e com o amor e o cuidado para com ele, né, eu disse, pô, esse cara vai passar trabalho. E daí eu fui mudando. Hoje eu consigo pensar e agir. Antes eu agia e depois eu pensava. E isso me trouxe muita coisa. Por exemplo, pincelar uma coisa ali de trás dos carros, que ela falava. Eu olhava, às vezes em fevereiro, janeiro, março, eu pendurava o 13º do final do ano, com folhinhas de cheque. Eu agia primeiro, e depois eu pensava. Teve uma vez que eu comprei 2 carros zero na Metrovel, sem ter dinheiro. Cheguei e dei o meu, eu encalacrei nós o ano inteiro.
Eu fui buscar um carro, peguei um ônibus, fui buscar um carro, trouxe um carro zero, botei na garagem em casa. Peguei outro ônibus aqui na 57, fui na Metrovel da Cis Brasil, trouxe o outro carro, botei na garagem de casa. E eu me lembro até hoje. Eu fiquei em pé, depois que eu botei os dois carros assim na garagem, eu olhei. Que cacaca que eu fiz. Não durou uma semana. Não durou uma semana a satisfação dos carros. 2 carros zerinho. E era bem vício mesmo, né? Porque ele ficava assim, ó. Ele ficava como viciado com crack, assim, antes. Daí ele comprava, ele ficava 2 dias assim, que era um doce de coco. Te tratava bem. E daí depois eu já sabia, nem aproveitava. Eu disse, pra mim não. Já sei, vai Não ser cola. 2 dias. Vai ser 2 dias que tu vai ficar queridinho, depois tu vai ficar insuportável, daqui a 2 meses tu vai querer trocar o carro. E vai ser isso. Vai ser E daí isso. eu comecei a pensar mais e agir. Porque eu falava, e tu não ouvia. Quando tu viu que que aquilo tava me entristecendo, que tu viu que eu tava triste mesmo. Sim. Porque um dia tu perguntou pra mim assim, tu não me ama mais? Não, eu te amo, só que eu não tenho vontade de ficar contigo. Eu falei bem assim, imagina. Daí foi uma pedrada. Porque eu não tinha mesmo, eu nunca, assim, ó, nunca deixei de amar. Eu tinha certeza que se eu me separasse, eu ia me separar te amando. Só que eu não aguentava mais, então era uma coisa que me deixava triste. E daí o dia que ele viu que eu tava triste mesmo, tu chegou, daí quando eu notei que tu tava triste com aquilo de que verdade. eu fazia, aquilo que eu não é chateada, não é, e não é irritada, não é emburrada, não é com raiva. Enquanto eu percebia inconformidade, enquanto Mau humor. eu percebia mau humor, tava tudo jóia. Mas quando eu percebi nos olhos dela assim, opa, essa mulher tá deixando de gostar de mim, ela não era deixando de gostar de mim, ela não me quer mais ter do lado dela. Quando deu esse start, eu disse, opa, eu tenho que mudar. E isso já tinha vindo a conversão. Foi deixar bem frisado, foi depois da conversão. Depois do encontro de casados. Depois do encontro de casados, por isso que eu digo, a conversão, ela não... Algumas pessoas... Pode ser, né? Porque eu não... Mas a minha foi paulatina. A minha também. Foi devagar. A minha também. Foi um mudar aos poucos. Foi mudando. E graças a Deus eu consegui mudar. E hoje estamos em obras permanentes. Estamos em obras. Glórias a Deus. Bem, vocês dois trabalham diretamente com a população e nós estamos dentro de um momento de pandemia. E cada um vê os dramas sociais, tanto na segurança pública como na saúde, né, pública também. E como ser sal e luz num tempo tão tenso, que nunca ninguém viveu, pelo menos as nossas gerações. A última pandemia foi lá em 1918, a gente não estava vivo aí. E como agora, Júlia, né, vamos começar pela Júlia, a questão de ser sal e luz num contexto em que os hospitais estão superlotados, que existe medo, que existe pânico e tal. Quando começou a pandemia no ano passado, acho que até falei para o senhor a outra vez que a gente conversou, foi um pânico geral entre todo mundo, principalmente da saúde, né? Porque e nós em casa também. Nossa, né? Porque a gente não sabia, na realidade, o que estava acontecendo e o que se falava era morte e virar plantão e, né? Então, o ambiente no hospital, no início, não tinha quase atendimento, porque realmente as pessoas tinham medo de consultar e tinha pouca gente com... Não tá que nem estava hoje. O vírus estava mais longe, né? Mais longe, bem mais longe. Mas era um clima de morte, né? É um clima... Notícias que se as pessoas... Acho que o ser humano tem uma tendência de botar tudo pro negativo, sabe? Valorizar o negativo. Valorizar o negativo. Acontece uma coisa ruim no dia, tu vê só aquela coisa ruim, não tudo de bom que aconteceu. Então eu disse assim, não, eu não vou participar disso aqui.
Eu disse para as gurias, ó, não resolve nada vocês ficarem falando de morte, vocês ficarem falando que vai acontecer isso, que vai acontecer aquilo, que todo mundo vai morrer. Não resolve. Vocês têm que ter o pensamento positivo, vocês têm que ter fé, vocês têm que a gente é diferente, a gente está na saúde. Se a gente começar a agir assim, então, se a gente é o suporte das pessoas e a gente começar a ter pensamento negativo ou ter medo de vir trabalhar, que nem tem muita gente que tá, não julgo ninguém, né? Não julgo ninguém porque realmente é difícil. Então, muda a atitude e a mente da gente manda em tudo, né? Quando eu digo manda em tudo, assim, eu não tô tirando Deus, né? Eu tô dizendo que Deus dá dons pra gente, dá inteligência pra gente usar, né? Tanto pra gente fazer as coisas, fazer a câmera, fazer o carro, fazer o avião, né? Fazer o remédio, fazer a palavra, né? Palavra de carinho. Então a gente tem que usar isso. Não é tipo assim qualquer coisa. Acontece uma tragédia, uma pandemia, que não é qualquer coisa, e tu atira tudo pro alto. Então assim, não adianta, né? Deus prova a nossa fé. Então não adianta a gente simplesmente atirar tudo pro alto e ó, vou chorar aqui e vou esperar morrer ou passar. Então eu comecei a me policiar, né? Eu disse, não, isso aí durou uma semana esse meu estresse. Eu chegava em casa assim, disse, não. Eu vou ler outras coisas, eu vou estudar outras coisas e nós vamos enfrentar isso aí junto. Nós vamos enfrentar isso aí junto e a gente vai a gente vai dar, porque na situação que eu sou, né, que eu sou médica, se eu for uma pessoa pessimista ou que bota a tragédia em primeiro lugar, eu tô no lugar errado, né? Então eu tenho que mudar de profissão. Então, nos lugares que eu trabalho, né? Agora eu não estou trabalhando diretamente no atendimento, na emergência do Covid. Faço regulação, atendo no posto, atendo unidade básica, né? Mas o que eu posso fazer para deixar o ambiente mais leve e sempre ter notícias, boas novas, né? Porque tem boas novas, tem coisas boas acontecendo, tem tratamentos que podem ser feitos. Quando não tem tratamento, a gente vai na oração. Então não adianta nada a gente se apegar na tragédia, entendeu? Porque a gente sempre tem um drama para resolver. Eu tenho uma amiga minha que sempre fala, a vida é um eterno resolver de problema. É que nem joguinho do Mario Bros. Tu resolve uma coisa, vem outra, resolve uma coisa, vem outra, e assim vai. E tu ficar chorando, não resolve. Então é isso que eu fiz, entendeu? A pessoa tenta vir e me dizer, não, comigo não cola. Mimimi não. E na segurança, Carlos? Ficou tenso também, né? Ficou muito tenso, porque o que aconteceu? O que passava pra gente? O pessoal... O cara que trabalha na segurança pública lá direto, que vai atender ocorrência, inúmeras ocorrências por dia, a gente tem um jargão dentro da polícia lá, que viatura não esfria motor, né? E não esfria mesmo, porque eu trabalho 12 horas, vem o outro e trabalha 12 horas e não esfria motor. Não esfria motor. Então, esse cara, independente de qualquer coisa, ele sabia que ele vai num Covid aqui, ele vai num outro Covid ali, ele vai num outro Covid aqui. Mas ele não tem a escolha de dizer, não, eu não vou lá atender o seu Mário, não vou atender a dona Juliane, porque eles têm Covid. Não, tu tem que sublimar isso aí, tu tem que... Se tiver, eu vou encarar. Tem que ir. Tem que ir porque tem que ir. Porque a gente é um último... Nessas questões de conflito social, onde que a coisa ficou pesada mesmo, a polícia é o que chega lá, dentro mesmo, lá na sociedade, lá para resolver aquele conflito onde o outro quer pegar o outro pelo pescoço, é a mão do Estado que vai lá e aparta, calma, deixa para lá, e a gente não tem essa opção,
de fazer a escolha de querer não ir. Então o pessoal muito sublimou, abandonou essa questão do Covid. Tanto que deu muita gente, muita. Alguns morreram, não tenho o dado preciso agora, não me atrevo a dizer, mas alguns morreram, muita gente ficou contaminada, mas a gente conseguiu. Hoje está a coisa mais estabilizada, está mais organizada. Felizmente hoje começou a vacinação para a segurança pública. Eu fui vacinado hoje, a minha primeira dose. Uau, mesmo. Então, depois de alguns que morreram, depois o que foi que não parou, né? A saúde e a segurança não parou. O governo federal entendeu que a gente necessitava desse amparo. Porque a saúde, aquele cara que tu precisa. Frente. Eu tenho 3 fatores. O agente de segurança vacinado, primeiro, ele garante a saúde e a vida do agente. Consequentemente, da sua família, o sustento dessa família. 2, o agente ele não vira um vetor. Porque pelo contato que tu tem diário com diversas famílias em diversos lugares, com diversas pessoas, velho, novo, criança, mulher, homem, se tu tá com o vírus, tu vai virar um cara que vai estar passando o vírus para todo mundo. E terceiro, tu garante o agente de segurança no desempenho das suas funções. Tu não vai perder esse cara pro Covid. Tu não vai... Não vai ficar afastado. Não vai ficar afastado e não vai diminuir gente no efetivo. Porque assim, ó, a criminalidade continua bombando aí, ó. Os caras estão adorando isso aí. Mas... Obrigado, precisa agir, né? Precisa agir. Nós estamos indo para o nosso bloco final e agora eu queria que a Júlia e o Carlos deixassem uma palavra final. Quem estiver nos escutando, a história de vocês com Deus e um estímulo, né, no meio da pandemia para a gente vencer tudo isso. Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, para mim e para minha família, é o esteio mais forte, é aquele quando a gente com verdade vai lá e fala, porque lá em casa a gente tem uma coisa assim, a gente não fala com Deus de forma heráldica, Senhor, não, a gente fala com Deus no cara, tô mal, eu preciso do teu socorro, eu preciso da tua ajuda, eu preciso de ti, Senhor, porque só o Senhor pode mudar a minha vida, a minha história profissional, a minha história na minha família, a proteger os meus filhos, proteger a minha esposa. Então a gente necessita de que Deus cada vez mais seja o centro e o Senhor da nossa vida. Porque se a gente fugir disso aí, eu afirmo com certeza, porque eu já passei por várias situações de morte, que até mesmo a minha esposa não sabe, e Deus me protegeu e me manteve aqui. Então, se a gente não for focado naquilo que Deus quer e naquilo que a gente representa para Deus, porque Deus tem ciúmes da gente, se a gente não for focado nisso aí, a gente está morto, a gente está perdido, a gente vai perder essa batalha. Então a gente necessita buscar a Deus a cada minuto, independente da forma, mas busca, que ali tu vai estar com a tua vitória. Chora, querida. Tá chorando de tu? Não, uma coisa que a gente não falou também, que a gente já pegou Covid, né, velho? Todo mundo já pegou Covid, graças a Deus. Todo mundo fala, graças a Deus. Porque quando começou a pandemia, eu
eu pedi para Deus, ó, se eu pegar o Covid, eu quero pegar, quando a gente fala assim, pede para Deus, não quer dizer que a gente é criança chorona, que tudo que a gente pedir, Deus vai dar. Mas se ele sentir que é de coração, ele vai. Por isso que é importante a gente saber o que pede também, né? Então, eu pedi para Deus, quando eu pegar Covid, não vai demorar, eu vou pegar, eu atendo pessoas com Covid, né? Quando eu pegar Covid, eu quero que seja uma coisa tranquila, que eu tenha só perda de olfato e paladar. Daí, quando eu peguei, até hoje a gente não sabe se ele pegou 2 vezes ou não. Quando eu peguei, eu senti perda de olfato e paladar. Opa, então quer dizer que, confirmou mesmo. Tomei os remédios todos, né, por descargo de consciência. Fiquei bem. Como eu sou uma cientista e sou mais cabeça, né, então às vezes eu tenho que me quebrar e as coisas têm que acontecer para eu, né, que eu sei que Deus cuida, eu sei que Deus cuida da gente. É comprovado, né, que é comprovado cientificamente que a gente ter fé cura, que a gente ter fé melhora a imunidade, que a gente crê em Deus, que a gente ter um pensamento positivo, que a gente acreditar que vai dar tudo certo, melhora a imunidade. A imunidade é o que salva a gente do Covid. Então, as pessoas têm que parar de... A gente não pode se sabotar. Isso, a gente não pode sabotar. A gente não pode... A gente é o nosso pior inimigo. Porque se a Diabo é fichinha. Diabo é fichinha perto da nossa mente. Porque nós nos sabotamos sistematicamente. Não vai dar certo, isso não pode, não dá. Eu vou morrer. Eu vou morrer. Se tem alguma coisa para acontecer, tu olha pro lado mal, mas tu não vê o lado bom. Sempre valoriza o lado mal. Tem a conversa aquela do copo. Eu sempre olho o copo meio cheio. Bem, muito cheio, muito. Muito cheio. Quase cheio. Irritantemente cheio. Eu me nego a olhar o copo meio vazio. Porque olhar o copo meio vazio, o mundo já me mostra cada vez que eu acordo e saio do meu portão para rua. Então eu sempre olho o copo meio cheião, bem cheião. Porque assim eu vou estar com a minha atitude já vencendo esse mundão que está aí. Verdade. Bem, irmãos, nós estamos aqui finalizando o nosso testemunho da semana com o Carlos e a Júlia, né? Um casamento de 2 diferentes e improváveis, que houve um amor, construíram um amor aos poucos, passando por muitas dificuldades, tiveram um encontro com Deus e o amor deles hoje é mais forte. Senão não tinha amor. Se não, então, mais forte, estão vencendo, ajudando muitas pessoas que estão desanimadas, feridas, algumas físicas, outras emocionais. Nós agradecemos muito a vocês. Nós que agradecemos essa oportunidade de poder falar, e que se 2, 3 palavras que a gente falou aqui ajudar alguém, mesmo que anonimamente, que a gente nunca saiba, pode ter certeza que a gente vai Não desiste Não desiste, busca que tu consegue.